eu tinha uma dificuldade enorme, né, de ler, de escrever. Inteligente eu sempre fui, então eu guardava tudo na cabeça. Só que a professora, naquela época, 50 e tantos anos atrás, não sabia o que era aquilo. E a gente está falando pré-faculdade ou Não, depois? na infância mesmo. Na infância mesmo, Na então. alfabetização. Sim. Né? Então, eu via meus colegas todos, aprendeu a ler. E eu ficava, como é que faz isso? Como é que isso acontece? Né? Por que eu não consigo? Então, aquelas questões todas, e eu não conseguia. E eu ficava assim, né? E a professora falava, Ângela, você não consegue ler, você é a única que não consegue. E aí eu conseguia e eu não conseguia. E aí o que eu começava? Eu decorei a professora lendo. E aí, durante um tempo, ela achou que eu estava lendo. Mas eu não estava lendo nada, eu estava decorando. Aí depois ela chamou meus pais para falar que eu tinha muitas dificuldades e que eu não ia ser nada na vida. Que eu tinha muitas dificuldades, que eu não sabia ler e escrever, que eu devia ter algum problema, que tinha que me levar no profissional. E naquela época não existia um profissional da área, né? O profissional era psicólogo, era médico, neurologista, alguma coisa assim. E a minha mãe ficou muito assustada, mas meu pai, o que eles pensaram assim, ela tem que fazer magistério, porque se fazer magistério já está bem em casa e vai criar os filhos dela. Então, mas eu queria mais do que isso. Isso para mim era muito claro. Eu queria mais do que isso. Mas eu sabia assim, faltava pouco. Mas eu queria saber como que eu fazia para ler e escrever igual o resto. Então eu ficava dentro de mim, eu ficava muito entristecida com aquilo. E eu tive professoras que foram muito pesadas nessa área. Inclusive, essa do quarto ano, a Dona Santinha, foi um bicho-papão na minha vida. Mas eu tive a Dodora, que foi uma professora, que ela ainda está viva, que mudou a minha existência. Ela me mostrou as minhas habilidades e competências de uma forma diferenciada. O que a Dona Santinha falava que eu não dava conta, a Dodora privilegiava, falando que eram habilidades, né? Porque eu sempre fui muito social, tinha muitas ideias e tudo, e isso para ela ia me levar para a prostituição. Não, isso não pode, porque ela é muito para frente. Então, a Dodora pegou e foi me mostrando. Então, passou a ideia de ser criativa, ser aberta, sinônimo de virar prostituta. Isso, ia ser outra coisa, né? E ainda falava assim, ela é muito bonita, então vocês têm que tomar cuidado. Então, assim, foi assim. E ela falou isso para seus pais? Falou isso para meus pais. Assim, diretamente? E para minha irmã, essa que faleceu, porque minha irmã que era responsável acadêmica da gente. E como é que foi o posicionamento dos seus pais perante a isso? A primeira coisa que minha mãe pensou era assim, isso é porque ela é negra. Primeira coisa. Aí a minha irmã, o meu pai falou assim, nem ligo. Né? Se estudar bem, se não estudar, amém. Meu pai tinha esse posicionamento. Então não chegaram nem a considerar o que ela tinha falado. Não, essa professora está falando besteira. Agora, minha irmã preocupou. Sei. A minha irmã preocupou e falou, vem cá que eu vou te ensinar. Minha irmã já era professora de magistério, né? Aí minha irmã sentava comigo e começou. Então ela contava histórias e tudo. E eu ficava entusiasmada. E a Dodora ficou muito amiga da minha irmã. E a Dodora começou a dar aula para mim. E aí, peguei, comecei. E a Dodora é que se desenvolveu mais, né? Isso. Aí eu comecei a ler, escrever e fui tocando. Tá bom. Aí fiz as séries bem, fui indo. Quando chegou no quarto ano, né? Que era quarto ano mesmo naquela época, eu peguei a Dona Santinha. E essa Dona Santinha, ela foi um terror na minha vida, porque ela, além de mostrar que eu não dava conta, ela denegria tudo que vinha de mim.